Posso lhe fazer uma pergunta? Se você morresse hoje, o que seus filhos herdariam? Herdariam uma empresa consolidada no mercado? Herdariam casas, apartamentos, um patrimônio? Ou eles não herdariam nada? Ou eles herdariam apenas dívidas, problemas, desentendimentos, coisas para resolver? Se a resposta dessa pergunta for a primeira, parabéns, você está andando de acordo com a palavra de Deus. No vídeo de hoje eu vou lhe mostrar que o homem de Deus, o homem justo, ele deixa herança para os seus filhos. Ele abençoa não só a sua geração, mas as gerações futuras. Portanto, fique conosco até o final deste vídeo e entenda que a palavra de Deus fala com relação à herança. Eu vou começar mostrando alguns exemplos da Bíblia de homens de Deus que deixaram herança para os seus filhos. O primeiro deles é Abraão. Abraão foi chamado por Deus para sair da sua terra e ir para uma terra totalmente diferente. E naquela terra, Abraão conseguiu construir um patrimônio. Ele acumulou rebanhos, trabalhadores, propriedades, tudo isso para deixar para o seu filho Isaac, que herdou o patrimônio que o seu pai havia construído. Isaac, ele não começou nas mesmas condições que Abraão começou, porque ele recebeu uma herança do seu pai. Então ele não começou do zero, ele já começou com alguma coisa. E Isaac seguiu os passos do seu pai e aumentou ainda mais o seu patrimônio. Conseguiu multiplicar aquilo que ele recebeu, conseguiu aumentar os seus rebanhos, conseguiu ter mais servos e servas, foi uma pessoa bem-sucedida. E o que ele fez? Ele deixou toda aquela herança para os seus filhos. Jacó, ele foi muito beneficiado com toda a riqueza que Isaac deixou para ele. E eu citei aqui a história dos patriarcas da Bíblia: Abraão, Isaac e Jacó. Todos eles receberam herança. E agora eu quero citar José, que se destacou nesta família. José era filho de Jacó, porém seus irmãos, com inveja, o venderam como escravo e ele foi levado para o Egito. E lá no Egito o Senhor mudou a realidade de José. E José agora é uma pessoa rica, é o governador do Egito. José trouxe toda a sua família para morar no Egito, em uma das melhores regiões do Egito, na cidade de Gósen. E 400 anos depois, o que aconteceu? Saíram do Egito 2 milhões de pessoas, de judeus, que estavam lá. Porque José pensou nas gerações que vinham após ele. Ele não pensou apenas em satisfazer os seus desejos naquele momento. Imagine se José quisesse se vingar dos seus irmãos, se José não quisesse ajudar a sua família. E esse comportamento nós vemos até os dias de hoje pelos judeus. Eles sempre pensam em sua família, eles sempre pensam na geração que virá depois deles. Eles deixam o caminho preparado, eles deixam um alicerce, algo construído para que os seus filhos não comecem do zero. Por quê? Porque eles seguem princípios bíblicos, princípios que eu vou lhe mostrar agora. Mas antes, se você ainda não curtiu, está na hora de curtir esse vídeo, para que o YouTube entenda que é um conteúdo importante e mostre para outras pessoas também. Quero citar o versículo que está lá em Provérbios, capítulo 13, versículo de número 22. O homem de bem deixa herança aos filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. Veja que o texto diz: o homem de bem, aquela pessoa que é justa, aquela pessoa que é correta, aquela pessoa que gosta de fazer as coisas direito. O sábio, ele deixa herança para os seus filhos. Ele não pensa assim: eu vou pagar uma escola melhor para o meu filho, para que ele entre na faculdade e ele comece a ganhar dinheiro e ele me ajude. Esse não é o pensamento correto. O pensamento é você construir um patrimônio para abençoar o seu filho e não criar o seu filho na expectativa que ele lhe abençoe. A palavra de Deus não nos orienta desse jeito. E essa construção de patrimônio não é apenas para os nossos filhos, mas para os filhos deles também, ou seja, para gerações futuras. Vou citar outro versículo que também está em Provérbios, capítulo 19 e versículo 14, que diz assim: casa e riqueza são a herança dos pais, mas a esposa prudente vem do Senhor. Olha, uma confirmação: a casa e riqueza são os pais que deixam para os seus filhos. Não é o governo que deixa, não é a igreja que deixa, que abençoa, não é a sorte que aqueles jovens precisam ter, mas são os pais que precisam deixar um patrimônio para que eles não comecem do zero, para que eles não comecem em uma
condição difícil, em uma situação complicada. Você pode me perguntar se é uma orientação da palavra de Deus, porque muita gente não consegue fazer isso, simplesmente por falta de planejamento, porque não conhece o que a palavra de Deus nos ensina. Você agora é uma pessoa diferente. Você agora entende o que a palavra de Deus diz e você vai mudar. E o que você pode fazer então para deixar herança para os seus filhos? Antes de falar, se você ainda não é inscrito no canal, já está na hora de se inscrever para não perder nenhum de nossos conteúdos. Aqui nós falamos o que a palavra de Deus diz com relação a bens e posses. A primeira coisa é entender a necessidade, e acredito que através deste vídeo você agora está entendendo que é importante construir um patrimônio e deixar para a geração que vem depois de você. Porque isso é uma mudança de mentalidade. Você sai daquela mentalidade medíocre que você precisa ter apenas para o seu sustento, apenas para satisfazer os seus desejos. Você começa a pensar em construir um patrimônio para o futuro. E nesse pensamento, o que você vai fazer? Você vai investir em ativos e não em passivos. No livro Pai Rico e Pai Pobre, ele explica a diferença de ativos e passivos. O que seria ativos? É aquilo que você investe o seu dinheiro, que ele lhe dá um retorno financeiro. Vou dar um exemplo bem simples. Você compra um carro e aluga ele e começa a receber o dinheiro do aluguel daquele carro. Então você tem um ativo, porque aquele carro que você comprou, ele está lhe gerando uma receita sem que você esteja trabalhando diretamente com aquilo, porque ele está alugado a outra pessoa. A mesma coisa você comprar uma casa e alugar. Você está recebendo um dinheiro daquela casa, então você tem um ativo. Diferente de você comprar um carro para o seu uso próprio. Aí esse carro se torna um passivo, porque ele está lhe causando uma despesa. Você tem aquele carro e você vai precisar fazer a manutenção, você vai colocar gasolina, você vai ter um gasto financeiro com aquele carro. Então aquilo é um passivo. E muitas pessoas não conseguem deixar uma herança para as gerações futuras porque elas compram apenas passivos. Ao longo do tempo, elas passam por dificuldades. Você conseguindo entender essa diferença, conseguindo mudar a sua mentalidade, o seu comportamento com relação ao dinheiro, você vai conseguir deixar um patrimônio para os seus filhos e para os filhos dos seus filhos, seguindo a orientação que nós encontramos na palavra de Deus. Amém? Portanto, fique com essas palavras, coloque em prática e eu lhe aguardo no próximo vídeo.